Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Eu sou a Maria Rosa, sou professora de Bioquímica e toda terça-feira às 19 horas a gente traz uma aula de Bioquímica nova aqui para você. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like nesse vídeo, porque aí você vai receber todas as aulas novas que a gente for liberando por aqui, beleza? Hoje nessa aula nós vamos falar sobre os antioxidantes. O que será que são essas moléculas e quais são elas e como elas atuam ali dentro do nosso metabolismo? Vamos lá? Os antioxidantes são os protetores contra os radicais livres. Então pensa só pela palavra, né? Antioxidante. Então combate um oxidante. Quem é o oxidante? O radical livre. A gente já tem uma aula aqui no canal explicando como é esse processo do radical livre, o que é um radical livre, como ele atua. Mas basicamente, vou colocar o card aqui para vocês assistirem essa aula completa. Mas basicamente o que a gente tem? Radical livre é um átomo que tem ali um elétron faltando, né? A gente fala que é um elétron desemparelhado. Isso faz com que esse átomo seja extremamente reativo. Ele vai querer reagir com qualquer coisa dentro da célula, porque ele precisa de um elétron ali na camada da eletrosfera, né? Que é onde fica os elétrons dentro de um átomo. Então, isso significa que esse átomo começa a reagir com qualquer coisa dentro da célula para que essa coisa forneça o elétron para ele que está faltando. Então, esse é o malefício do radical livre, porque ele começa a reagir com qualquer coisa e essas coisas vão perdendo os elétrons. Isso significa que as coisas vão perdendo as funções que elas têm que ter. Então, por exemplo, uma proteína que tem lá um aminoácido todo bonitinho, cheio de elétron, se esse átomo perder um elétron, o átomo ali do aminoácido, o aminoácido da proteína pode perder a sua função. Ou seja, é um colapso bioquímico, porque as coisas vão perdendo as funções. Então, radical livre, ele tem que tomar esse cuidado com ele, porque ele reage com qualquer coisa e aí essa coisa perde a função que ela tem. Então, basicamente, quais são os danos que um radical livre pode causar? Um dano de proteínas, como eu falei para vocês, o dano à membrana, porque esses radicais livres, eles podem reagir com os lipídios da membrana. E aí a gente tem a peroxidação lipídica, a lipoperoxidação, em que esses lipídios perdem ali as suas funções de manter a integridade da membrana, e aí qualquer coisa passa, qualquer coisa entra dentro de uma célula. Isso é um verdadeiro colapso para a célula. Dano ao DNA também, então a gente pode ter alguma mutação por conta desses radicais livres que existem aí no nosso metabolismo. Dano mitocondrial também, pode aumentar ali a permeabilidade, deixando então furos na membrana celular. Pode aumentar ali a entrada ou saída também de íons, de coisas que não eram para sair. Enfim, a célula fica toda desregulada, né? Logo, uma célula que é altamente regulada, por conta da presença dos radicais livres aumentados ali, ela pode entrar num colapso, porque as coisas que estão ali regulando ficam com a sua função alterada. Então, isso é um verdadeiro caos. E onde entram os antioxidantes? Nessa parte de nos defender contra esses radicais livres. Existem vários tipos de defesas que as nossas células podem nos defender ali. Tem todo o processo de reparo contra danos, tem a compartimentalização, porque daí radical livre é produzido em um determinado local e não em toda a célula, então por isso que a gente deixa eles guardadinhos dentro de um potinho, mais protegido do que se fosse na célula toda. Mas também nós temos enzimas antioxidantes, enzimas de defesa. Tem uma aula aqui também sobre enzimas, vou deixar o card aqui para vocês, uma aula completa sobre enzimas, o que é uma enzima, como uma enzima funciona. E também um outro antioxidante que a gente tem são os antioxidantes exógenos, que a gente obtém de fora, obtém da nossa alimentação ou daquilo que a gente come mesmo, dos nossos suplementos também. Então, o que são os antioxidantes? São substâncias que neutralizam esses radicais livres. O que isso significa? Lembra que o radical livre era uma molécula, um átomo, que tinha um elétron desemparelhado?
Qual que é o papel do antioxidante, então? Doar o elétron para o radical livre. Ou seja, doar um elétron para ele, já que estava faltando, você não vai tirar elétrons de nenhuma molécula, você vai receber o elétron do antioxidante. Então, isso neutraliza os radicais livres, protegendo as nossas células contra os danos que os radicais livres poderiam causar. Então, agora são os antioxidantes que fornecem os elétrons para os radicais livres que estava faltando ali para o radical livre. Por isso que radical livre é o oxidante, porque ele remove elétrons de alguém, ele oxida alguém. E o antioxidante é quem proíbe o radical livre de fazer isso, ele neutraliza o radical livre. Eu falo que aqui na bioquímica, se você entender a palavra, o que significa a palavra mesmo, já fica, ó. Inclusive, tem até uma aula aqui que eu falo como aprender bioquímica do jeito certo, que eu falo exatamente sobre isso, para você prestar atenção nessas palavras que muitas vezes a gente acha que, meu Deus, que é isso? E na verdade é só a gente conseguir entender o que significa as partes dessa palavra. O excesso de radical livre é o problema, porque causa radical livre. Basicamente, gente, se nós temos enzimas antioxidantes, significa que é natural do nosso organismo produzir radical livre. Então, volta aqui para mim, vamos lá. Tudo é uma questão de equilíbrio. O nosso próprio metabolismo, a própria respiração celular, ela produz radical livre. Então, produziu radical livre lá, beleza. Só que nós temos situações, moléculas, enzimas antioxidantes para combater esses radicais livres que a nossa célula produz naturalmente. O problema é que hoje nós estamos com hábitos alimentares, tabaco, radiação, obesidade, tudo isso aumenta a produção de radical livre dentro do nosso organismo. E aí, nosso sistema de defesa, nosso sistema antioxidante não está conseguindo dar conta. E aí, esse excesso de radical livre que é o problema, que causa o estresse oxidativo, que é aquilo que eu comentei para vocês lá na aula, que começa esse radical livre a reagir com qualquer coisa, reagir com tudo que ele vê ali na frente. Então, o estresse oxidativo é um desequilíbrio em que a gente tem uma produção excessiva de radical livre, tanto, que nosso mecanismo de defesa não está dando conta dele. Por isso que acontece o radical livre, em que a velocidade de formação desses radicais é muito maior do que a capacidade das células de remover esses radicais, de neutralizar esses radicais. Então, aí que está o problema, porque aí sim esses radicais começam a reagir com proteínas, com lipídios, com DNA, com a membrana, e aí a célula vai entrando em colapso, porque as moléculas que estão ali dentro começam a perder as suas funções, a membrana não começa a filtrar mais nada, então todo o organismo ali fica com um estresse oxidativo, que a gente chama. Nós temos vários mecanismos para conseguir combater esses radicais livres, conseguir prevenir e combater esse estresse oxidativo. E uma das formas é através de enzimas. Então, as enzimas também são antioxidantes. Nós temos várias enzimas que atuam como antioxidantes endógenos, né? Ou seja, aquele que o meu próprio corpo produziu. Endo é interno, né? Então, a gente produz essas enzimas. Nós sintetizamos essas enzimas através do nosso DNA. Uma dessas enzimas é a SOD. A SOD, ela é uma defesa primária presente ali em todos os organismos aeróbios. Por quê? Porque a SOD, ela atua ali no combate do peróxido de hidrogênio. Então, ele está lá presente para combater o peróxido de hidrogênio. Essa molécula aqui, altamente reativa, que é o oxigênio, aqui, com a SOD, ela forma o peróxido de hidrogênio, né? Mas eu acabei de falar para vocês que ela combate o peróxido de hidrogênio. O que isso significa? Esse peróxido de hidrogênio ele tem que ser formado porque vai vir uma segunda enzima, que é a catalase, para neutralizar esse peróxido de hidrogênio. A catalase ela não consegue neutralizar esse radical livre assim, ó, do jeito que está aqui. Ela precisa combater ali na forma de peróxido de hidrogênio. Só que quem converte esse radical no peróxido de hidrogênio é a SOD. Então, por isso que a SOD também é muito importante, porque ela forma o peróxido de hidrogênio para vir a catalase e combater
esse oxidante, que é o peróxido de hidrogênio. Então, a gente tem lá os peroxissomos, que é onde é formado ali, basicamente, muito radical livre. A sódio, ela também atua dentro do citoplasma e dentro da mitocôndria, tá? Então, ela é uma enzima presente em vários compartimentos dentro da célula. A catalase, como eu falei para vocês, vai ser a enzima, então, que vai neutralizar o peróxido de hidrogênio, formando água. Então, eu tinha um radical aqui, um radical livre, né? Aqui é outro radical livre. Então, na aula de radical livre, eu ensinei, né? Mostrei para vocês os tipos de radicais livres que existem. E aí, agora, a gente está mostrando as enzimas que neutralizam esses radicais livres. Então, olha só, a catalase, ela tem esse papel de transformar esse radical livre em água. Ou seja, ela degrada esse radical livre. Então, lembra que mais uma enzima, né? Uma enzima aí que neutraliza radical livre, uma enzima presente naturalmente dentro do nosso organismo. Quando você joga lá água oxigenada no machucado e forma essa espuminha, essa água oxigenada é o peróxido de hidrogênio. E aí, por conta da catalase, a catalase pega esse peróxido de hidrogênio e transforma esse peróxido de hidrogênio em água e O2. Por isso que forma bolhas de ar, né? Porque aí espuma, né? Por conta desse O2. E é esse O2 em excesso que mata as bactérias da ferida. Então, é como se fosse um antibacteriano, né? A água oxigenada que a gente conhece. E a gente utiliza aí nos machucados. Outra enzima muito importante antioxidante é a glutationa peroxidase. Também é uma enzima que neutraliza o peróxido de hidrogênio. A diferença é que ela atua mais ali no citoplasma, enquanto a catalase atua dentro dos peroxissomos. Então, a diferença é basicamente o local onde cada uma está, mas as duas têm o papel de neutralizar o peróxido de hidrogênio. Todos os dias temos a oportunidade de abastecer o nosso organismo de antioxidantes através da alimentação. Então, até aqui nós vimos os antioxidantes endógenos, né, que o nosso próprio corpo produz. Mas nós também podemos aumentar a quantidade de antioxidantes dentro do nosso organismo pela nossa alimentação, trazendo fontes exógenas, né, fontes de fora, aquilo que eu vou consumir, e aí aquilo que eu consumo também pode aumentar a presença, ele tem a presença de antioxidantes através das moléculas que a gente já vai ver. Então, a gente consegue inserir esses antioxidantes na nossa alimentação para que o nosso organismo também consiga combater mais os radicais livres. Então, a gente ajuda o nosso organismo quando a gente consome radical livre da alimentação. Então, olha só, quais são esses antioxidantes? Nós vimos que os antioxidantes endógenos são as enzimas, só que nós também temos os antioxidantes não enzimáticos, que são moléculas que não são enzimas, como, por exemplo, a vitamina E, a vitamina C e a vitamina A. São vitaminas extremamente antioxidantes. Vitamina E e vitamina C são, assim, uma das principais funções delas é ser antioxidante. A vitamina A também tem o papel de ser antioxidante, só que ela também tem outras inúmeras funções principais, né? Mais do que ser antioxidante. A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel e a vitamina A e E são vitaminas lipossolúveis, né? Então, são derivadas de lipídios, que a gente encontra na alimentação. Então, a vitamina E, como ela é lipossolúvel, nós vamos encontrar elas em alimentos que são lipídicos, como as sementes, as nozes, as castanhas. Agora, a vitamina C, como é uma vitamina hidrossolúvel, nós vamos encontrar ela em frutas mais aquosas, né? Laranja, kiwi, acerola. E o beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A, que é o retinol, né? O retinol é a vitamina A, mas o beta-caroteno dá origem ao retinol dentro do nosso organismo. A gente encontra nos alimentos que são alaranjados, né? Esse pigmento alaranjado dos alimentos é o beta-caroteno. Então, abóbora, mamão, cenoura. Então, a gente tem vários alimentos aí que dá para a gente encontrar essas enzimas antioxidantes para melhorar o nosso organismo.
Além de vitaminas, também existem outros compostos bioativos. Também tem mineral, como selênio, que atua como antioxidante, mas também tem esses compostos bioativos, como o licopeno do tomate, o resveratrol do vinho, do suco de uva, a quercetina, antocianina. São compostos, a quercetina, a antocianina, são compostos fenólicos que a gente encontra em vegetais também. O licopeno, o resveratrol, todos esses aqui, esses compostos bioativos, eles fazem parte do metabolismo de plantas. E aí, como a gente ingere essas plantas, nós estamos consumindo também esses alimentos. E eles são muito importantes dentro do nosso metabolismo, porque eles têm justamente essas funções antioxidantes e mais outros inúmeros benefícios, principalmente na prevenção de doenças metabólicas. Por isso que eles são extremamente importantes aí para a gente. Por isso que a gente tem que comer fruta, tem que comer verdura, tem que tomar suquinho e tem que tomar um vinho também, né? De vez em quando a gente tem que tomar um vinho também. Outra molécula antioxidante que a gente tem dentro do nosso organismo é a coenzima Q10. Coenzima Q10 é um suplemento também, né? Provavelmente você já ouviu falar nas farmácias aí perto da sua casa, da coenzima Q10. Coenzima Q10 é uma proteína chamada de ubiquinona. Essa proteína ela tem o papel de transportar elétrons. Lembra que o radical livre está faltando elétrons? Então, a ubiquinona, a coenzima Q10, ela tem um papel importante de levar os elétrons no lugar certo, no lugar correto. Por que isso? Quando a gente está falando de respiração celular, de como a célula obtém energia, que é o ATP, inclusive tem uma aula aqui no canal sobre respiração celular, para você conferir também. Lá no terceiro estágio da respiração celular existe a cadeia transportadora de elétrons. Então, é uma cadeia transportadora de elétrons. Então, os elétrons eles vão indo de um complexo para o outro aqui. Vai pulando. Porém, se sai da rota, se ao invés de ir para o complexo 3 ele saiu da rota, ele foi para o lugar errado. Então, qual que é o papel da ubiquinona? Transportar esse elétron para o lugar certo, para ir para o complexo 3. Por isso que ele é extremamente antioxidante, porque ele leva para o lugar certo o elétron. Mas eu preciso suplementar? Essa é uma pergunta difícil de te responder, viu? Porque assim, nada conclusivo, nada garante que essa coenzima Q10 do seu suplemento tá indo lá dentro da sua célula, tá indo lá para dentro da tua mitocôndria, tá indo lá atuando justamente nisso, porque a ubiquinona a gente sintetiza. Se o meu corpo estiver precisando, ele vai produzir ubiquinona. Então, os artigos eles não mostram assim que houve diferença significativa em consumir ou não a coenzima Q10, tá? Então, repense, reflita onde você está gastando o seu dinheiro. Eita, que esse assunto é polêmico, hein? Você ainda não se inscreveu no canal? Não deixou seu like? Tem alguma coisa que você deseja pontuar sobre isso? Coloca aqui nos comentários para que a gente possa ver. E aí agora é só você aproveitar o resto desse conteúdo maravilhoso. A ubiquinona com a enzima Q10 tem justamente esse papel, né? De pegar um elétron que está num lugar e levar para outro lugar. Então ela recebe esse elétron, fica ali com o elétron, e aí ela recebe outro elétron, e aí assim ela consegue transportar os elétrons até o local correto, até o local em que não vai formar radical livre. Um local em que esse elétron ele vai para o oxigênio, formando água, né? Então, o oxigênio, quando recebe elétron, ele se transforma na água, tá? Então, ele tem esse papel de transportar os elétrons até o oxigênio para que forme água. Esses elétrons que estariam ali soltos, formando radicais livres, beleza? Além de ser produzida naturalmente, então, no corpo, nós consumimos coenzima Q10 na dieta. Então, a gente tem na alimentação a coenzima Q10. Por isso que, mais uma vez, eu falei, né? Será que realmente há necessidade de trazer a coenzima Q10 como suplemento? Será que vale a pena gastar esse dinheiro? Então, em carne, em peixes e óleos vegetais, a gente encontra já a coenzima Q10 e a gente sintetiza também. Então, né, fica aí minha dúvida com vocês, né? Se realmente vale a pena, porque os artigos mostram que não tem diferença significativa. Então, cuidado. Então, olha como que os antioxidantes são importantes, né? E aí você encontra ele não só ali no nosso sistema endógeno, mas também através da sua alimentação.
Você tem que comer bem para ajudar o seu organismo a combater esses radicais livres, porque os radicais livres podem colapsar a sua célula, beleza? Então, lembrando, toda terça-feira às 19 horas a gente tem aula aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever para que você consiga receber essas aulas novas e receber a notificação aí de todas as coisas que vamos postando por aí. Inclusive, tem várias coisas novas vindo e eu conto com você. Um beijo, gente. Até mais.